A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você acredita que basta uma única palavra de Jesus para transformar completamente uma situação impossível? Talvez hoje exista algo que você tenha apresentado em oração há muito tempo. Talvez seja uma enfermidade, uma luta dentro da sua casa, um problema financeiro ou uma causa que, aos seus olhos, parece não ter solução. Mas a passagem que vamos meditar hoje nos ensina que quando confiamos verdadeiramente em Cristo, não existem limites para o seu poder. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 ao 13, e juntos vamos aprender com a extraordinária fé do centurião de Cafarnaum, uma fé que chegou a surpreender o próprio Jesus. Tenho certeza de que Deus falará profundamente ao seu coração através desta mensagem. Então permaneça comigo até o final, porque além da reflexão faremos uma oração especial pela sua vida. A palavra de Deus diz em Mateus 8, 5, 6. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Meus irmãos, o centurião era um comandante do exército romano. Era um homem de autoridade acostumado a dar ordens e ser obedecido. Mas diante de Jesus, ele reconheceu que havia alguém muito maior do que ele. E existe um detalhe muito bonito nessa passagem. Ele não foi pedir um milagre para si mesmo. Ele foi interceder pelo seu servo, alguém que estava sofrendo. Isso nos ensina que Deus se agrada quando levamos diante dele não apenas as nossas necessidades, mas também as necessidades daqueles que amamos. Talvez hoje você esteja orando por um filho, por um casamento, por um pai, por uma mãe ou por um amigo. Saiba que Jesus continua ouvindo as orações de quem intercede com fé. No versículo 7, Jesus responde: Eu irei e o curarei. Que resposta maravilhosa! Mas o que acontece em seguida surpreende a todos. O centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8:8. Que humildade! Ele reconheceu que não era digno de receber Jesus em sua casa, porém, ao mesmo tempo, demonstrou uma confiança absoluta no poder da sua palavra. Ele acreditava que Jesus não precisava estar fisicamente presente para realizar o milagre. Bastava uma única palavra. O centurião continua dizendo: Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Mateus 8:9. Ele entendia muito bem como funciona a autoridade. Se um soldado obedecia às suas ordens, quanto mais a enfermidade obedeceria à voz do Filho de Deus. E aqui existe uma grande lição para nós. Muitas vezes queremos entender como Deus vai agir. Queremos saber quando acontecerá. Queremos ver sinais antes de confiar. Mas a verdadeira fé não depende do que os olhos enxergam. A verdadeira fé descansa na palavra de Deus. Quando Jesus fala, o impossível começa a perder força. O versículo 10 diz algo impressionante. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Pense nisso. Poucas vezes a Bíblia registra que Jesus ficou admirado, e ele se admirou justamente da fé daquele homem. Então Jesus declarou: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Isso mostra que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas que confiem completamente nele. Talvez você pense: mas eu tenho tantas falhas. Todos nós temos. O que faz diferença não é uma vida perfeita, mas um coração que decide confiar no Senhor acima das circunstâncias. Talvez exista hoje uma situação na sua vida que parece impossível. Você já orou muitas vezes, já chorou, já esperou, e talvez até tenha pensado em desistir. Mas hoje Deus quer lembrar você da fé do centurião. Mesmo sem ver o milagre acontecendo, ele acreditou que a palavra de Jesus era suficiente. E sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz em Mateus 8:13. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Que promessa maravilhosa!
Quando Jesus libera uma palavra, o tempo, a distância e as circunstâncias não podem impedir o agir de Deus. Por isso, continue confiando, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue esperando, porque a resposta de Deus sempre chega no tempo certo. E quando ela chega, ninguém pode impedir aquilo que o Senhor determinou. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra tão poderosa. Obrigado porque hoje aprendemos que uma fé verdadeira confia na tua autoridade, mesmo quando ainda não vê o milagre acontecendo. Pai, fortalece a fé de cada pessoa que está assistindo a esta reflexão. Visita agora os enfermos, restaura as famílias, abre portas de emprego, abençoa aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, consola os corações aflitos, renova as forças daqueles que já estavam pensando em desistir. Que possamos confiar mais na tua palavra do que nas circunstâncias ao nosso redor. Nós cremos que o Senhor continua operando milagres e que nenhuma distância impede o teu agir. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e declaramos que tu és o Deus do impossível. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu creio no poder da palavra de Jesus. Eu vou ler o seu comentário e estarei orando por você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar esta reflexão com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. A paz do Senhor e até a nossa próxima reflexão, se Deus assim permitir.